mente como os dias e as noites, e durante os quais a alma parece desligar-se cada vez mais dos laços do corpo e lançar-se em regiões do espaço e do tempo geralmente inacessíveis para ela no estado de vigília normal. É indubitável que, por meio de certas operações magnéticas, pode-se levar progressivamente a maioria dos sensitivos a épocas anteriores à sua vida atual, com as particularidades intelectuais e fisiológicas características dessas épocas, e isto até o momento de seu nascimento. Não são recordações que despertamos, são os estados sucessivos da personalidade que evocamos. Estas evocações produzem-se sempre na mesma ordem e através de uma sucessão de letargias e de estados sonambúlicos. O fenômeno produz-se espontaneamente a alguns doentes, porém somente para certos períodos de sua existência. Pode-se explicá-lo supondo-se que as recordações registram-se nas camadas sucessivas do cérebro, as reais antigas encontrando-se localizadas nas mais profundas, e que, em consequência de circunstâncias diversas, a atividade vital que habitualmente se dirige às camadas externas retorna a tal ou tal parte da massa cerebral, tornada inerte pelo tempo. Porém uma explicação mais provável, porque apoiada no testemunho dos videntes, e a de que o fenômeno é devido à concentração do corpo fluídico que retoma as formas que possuiu sucessivamente durante o desenvolvimento da vida do sujeito. É indubitável que, continuando essas operações magnéticas aquém do nascimento e sem necessidade de se recorrer a sugestões, faz-se o sujeito passar por estados análogos, correspondendo a encarnações precedentes e aos intervalos que separam essas encarnações. O processo é o mesmo através das sucessões de letargias e de estados sonambúlicos. Essas revelações, quando podem ser controladas, geralmente não respondem à realidade, porém é difícil compreender como as mesmas práticas físicas, que determinam primeiramente regressões de personalidade reais até a época do nascimento, podem subitamente dar lugar a alucinações completamente falsas. Nota da editora: há regressões provocadas pela hipnose cujos relatos da suposta vida anterior foram profundamente estudados, com inúmeras coincidências, dando-nos fortíssimo testemunho da realidade do fenômeno. Dentre estes casos, destacamos o de Luciano dos Anjos, na obra Eu Sou Camille Desmoulins, de Hermínios Miranda. É indubitável que, continuando os passos despertadores além da idade atual do sujeito, determinam-se fenômenos análogos aos produzidos no passado, isto é, fases alternadas de letargia e de estados sonambúlicos em que o sujeito representa papéis correspondendo à sua vida no futuro, seja em sua vida presente, seja em suas vidas futuras. Não se controlou ainda a realidade dessas previsões, algumas das quais são provavelmente devidas unicamente aos projetos do sujeito. Está, no entanto, provado que, em circunstâncias bastante numerosas e ainda não definidas, o homem pôde seguramente prever o futuro. É indubitável que, quando se produz pela magnetização um certo estado do sujeito, estado que é provavelmente o relaxamento dos laços que aprisionam o corpo fluídico no corpo físico, obtém-se por simples sugestão os mesmos efeitos que pelos passes longitudinais ou transversais. Se agora procuramos explicar esses fenômenos, encontramo-nos em presença de três hipóteses principais, fora da aceitação literal dos relatos dos sujeitos. A primeira é de que seu espírito, levado por uma caminhada contínua, ora para o rejuvenescimento, ora para o envelhecimento, segue seu caminho no tempo por uma espécie de inércia, porém, ao invés de passar por estados fundamentados em sensações realmente experimentadas, ele cria outras baseadas em ideias, que novas faculdades lhe permitem perceber. Mirelle mostrava-me, assim, os efeitos de minhas magnetizações sobre ela. Quando estou desperta, minha alma encontra-se presa a meu corpo e sou como uma pessoa que, trancada no térreo de uma torre, não vê o mundo exterior senão através das 5 janelas dos sentidos que tem, cada uma, vidraças de cores diferentes. Quando você me magnetiza, livra-me pouco a pouco de minhas cadeias, e minha alma, que aspira sempre a elevar-se, embrenhase na escada da torre, escada sem janela, e não vejo nada além de você que me guia até o momento em que desemboco na plataforma superior. Lá, minha visão estende-se em todas as direções com um sentido único bastante aguçado, que me coloca em relação com objetos que ele não podia perceber através das vidraças da torre. Dentre esses objetos estão os pensamentos dos outros homens, que circulam no espaço. Infelizmente, não posso distinguir imediatamente sua natureza e fico exposta a confundi-los com substâncias mais materiais, como em nossos Alpes não chegamos a distinguir das neves eternas as nuvens que as coroam senão por suas mudanças de forma.
Além desses pensamentos ambientes, há toda a massa de ideias armazenadas no inconsciente do sujeito desde seu nascimento. Com efeito, admite-se hoje que, para que nossa memória habitual registre uma percepção, é preciso que esta apresente intensidade e duração suficientes. É por isso, por exemplo, que não nos recordamos habitualmente senão do que ouvimos, vemos, cheiramos, degustamos ou tocamos, porém não é menos verdadeiro que outras vibrações tenham atingido nossos órgãos dos sentidos. São estas vibrações que deixam vestígios no inconsciente que não percebemos senão quando nossa sensibilidade é exaltada. Diz Draper, algumas experiências bastante simples que servem para fazer-nos compreender o que podem ser os vestígios das impressões ganglionárias. Se coloca mobreia sobre um metal frio e polido, por exemplo, sobre uma lâmina nova de barbear, e se, após haver soprado sobre o metal, retira-se a obreia, nenhuma inspeção, por mais minuciosa que seja, poder-nos-ia fazer descobrir o mínimo vestígio de uma figura qualquer sobre o aço polido. Porém, se sopra novamente sobre o metal, a imagem espectral da obreia reaparecerá. E isto tão frequentemente quanto se queira recomeçar, mesmo vários meses após a experiência. Uma sombra não é projetada numa parede sem deixar vestígio durável. Sobre as paredes de nosso quarto, onde cremos que ninguém tenha podido penetrar e crendo que nosso retiro esteja ao abrigo de toda profanação indireta, há vestígios de todas as nossas ações, das silhuetas de todas as nossas atitudes, todos os nossos movimentos lá se encontram escritos. Les conflits de la science et de la religion, página 95. A segunda hipótese é baseada na intervenção dos espíritos dos mortos ou outras entidades inteligentes e invisíveis que nos rodeariam. Estas inteligências teriam por missão instruir-nos, fazer-nos revelações, e elas o fariam inventando pequenas histórias como as da moral em ação com personagens fictícias, de maneira a não despertar causas de inimizade entre os vivos. Na terceira hipótese, o sujeito perceberia, sobretudo por meio de seus sentidos exaltados, as ideias ambientes. Ora, a hipótese das vidas sucessivas está no ar, segundo a expressão popular, porém as ideias de inferno e de purgatório estão ainda mais no mundo dos sujeitos que estudei, e, no entanto, nenhum deles, em nenhum momento, a ela fez alusão. Poder-se-ia supor com suficiente verossimilhança que os sujeitos tomaram as ideias de vidas sucessivas de meu próprio cérebro, porém eu não pensava absolutamente nisto quando observei pela primeira vez com Josefina o fenômeno do qual levei bastante tempo para me aperceber. A sugestão mental, não obstante, jamais existiu entre mim e meus sensitivos, como provaram várias vezes as divergências que se produziam entre minhas recordações mais ou menos errôneas das sessões precedentes e suas afirmações bastante nítidas. Em todo caso, é extremamente provável que a maioria das revelações dos pitiáticos, das sibilas, dos estáticos, dos profetas e dos médiuns não tenha fundamentos mais sólidos do que as de nossos sensitivos, e que não haja razão para dar-lhes mais crédito. Deve-se rejeitá-las completamente. Não creio e sou da opinião de Kant, que escreveu, no que me concerne, a ignorância em que me encontro com respeito à maneira pela qual o espírito humano entra neste mundo e pela qual dele sai interdita a me negar a verdade dos diversos relatos que correm. Por uma reserva que parecerá singular, permito-me pôr em dúvida cada caso particular, mas crê-los verdadeiro em seu conjunto. Se o mérito procede em toda parte da luta, não é um mérito intelectual lutar contra todas as causas de erro na pesquisa da verdade, e não está nos desígnios de Deus dar-nos revelações imperfeitas para permitir-nos alcançá-la. Terminaremos pois este estudo pelo conselho de Platão: é preciso tomar o melhor ensinamento humano, nele subir como num barco e atravessar assim, não sem perigo, o rio da vida, a menos que se possa executar a mesma travessia mais seguramente sobre um navio mais sólido, isto é, sobre algum ensinamento divino. Felizes daqueles que sabem reconhecer seguramente o ensinamento divino e nele conformar sua conduta. Fim.